Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Ricardo e hoje eu venho trazer para vocês mais um vídeo de consoles, mais um vídeo de um portátil que eu tenho aqui comigo na minha coleção. Então, dá uma olhada E aí. aqui está ele, o nosso 3DS. Eu ganhei ele nessa caixinha, né? Na verdade, comprei ele nessa caixinha. Esses são os adesivos da comunidade aqui, de quem quando eu jogava Pokémon Go aqui na minha cidade. Ah, aqui tá ele. Essa caixinha, a casezinha, ela vem com um lugar para guardar jogos. Também tem um fone que eu estou utilizando nele, né? Eu já mostro para vocês. Mas primeiro vamos para ele, né? Que é o mais interessante. Esse é o 3DS XL, tá? É, esse daqui, ó, como vocês podem ver, o modelinho atrás. Aqui fica a caneta dele. Funciona muito bem com a caneta, tá? Aqui, entrada de cartão. É SD, né? Não é o micro SD, é o SD. Aqui é a entrada do jogo, né? Do cartucho do jogo. Botão LR. Entrada para carregamento, que é um carregamento proprietário deles, né? Ah, aqui é o aumento, né? O volume. Aqui a entrada P2. Aqui os LEDs de. Deixa eu ver se vai focar. O LED de ligado e de carregando, tá? E as duas câmeras aqui. Aqui também tem o botão de 3D, que é esse daqui, e o botão de Wi-Fi. Deixa eu abrir ele. E agora aqui que é o bichão, tá? Vamos ligando ele por enquanto. Tem aqui dentro, você tem o direcional, os D-pads, são muito gostosos, ó. Os botões padrão Switch, né? Padrão Nintendo, né? E fora isso também tem o Select, o botão Home e o botão Start. Se eu não me engano, esse é um dos primeiros consoles que tem um botão para voltar para a interface como a gente está acostumado, né? Fora isso, aqui eu já tenho alguns jogos instalados nele, mas agora eu vou aproveitar para mostrar para vocês como que é a parte do sensível ao toque, né? Como que é o cartuchinho deles. Ó, eu tenho aqui um Pokémon de 3DS, né? O primeiro Pokémon 3D, que é o Pokémon X. Antigamente vinha com todos os encardezinhos, manual. Hoje em dia já não vem mais. E aqui que é o jogo. Então, todo o jogo tá aqui nesse cartuchinho pequenininho aqui. Vamos colocar ele aqui. Ó, e ele já reconheceu lá. Fora isso, tem um microfone aqui nessa parte aqui do lado, ó, que vocês podem ver um mic. Ele serve para várias funções, até mesmo se eu assoprar, vamos ver se pega. Olha lá, ele dá uma giradinha no modelo 3D que fica aqui na tela de cima. Então serve para algumas coisas, alguns jogos usam ele para algumas coisas, mas ele serve e eu achei interessante, né? Até por ser um console pequeno. Vamos abrir um Mario Kart aqui. Por ser um console pequeno, eu acho interessante que ele venha com tudo para você poder usar, em vez de ter que comprar algum acessório ou algo separado, né? Ó, vou aumentar um pouco o volume só para vocês ouvirem um pouco, né? E já vou abaixar porque a Nintendo já sabe como que é, né? Os direitos autorais aí. Vamos pôr uma single player, mais para mostrar como que é o console rodando algum game. Vamos com o Mario mesmo. Não vamos mexer no kart, vamos com o kart normalzinho. E bora lá. Eu não deixo ativado o 3D, mas se você ativar o 3D, ele pega sem o óculos, né? Isso que era a novidade do game, do console, né? Trazer o 3D sem o óculos. E é muito interessante. Os jogos que utilizam o 3D são muito interessantes. Mas ele consome bastante a bateria, então eu deixo desligado, que eu prefiro jogar sem. Até os Pokémons que eu jogo mais nele, né?
Vocês podem ver, eu jogo bastante o Pokémon lá. Então os Pokémons eles são sem o 3D, então eu não utilizo muito. Mas ó, os jogos rodam muito bem nele, cara. Foi um console que eu joguei por bom tempo, tá? Eu ainda jogo, mesmo tendo outros consoles hoje na atualidade, eu ainda jogo ele de vez em quando, me pego, vou para alguma coisa, um médico, alguma consulta e às vezes me dá uma vontade de jogar algo diferente, eu vou lá, pego ele, jogo meus Pokémon. Aí jogaram um negócio na gente, cara. Ih, casco azul. E tomamos já. Então eu ainda me aproveito muito ele. Agora vamos lá, vamos ver. Tem uma coisa mais interessante aqui. Aqui a gente também tem o Zeldinha, né? O Zeldinha, que é o Zelda Ocarina of Time, né? Teve uma versão, né? Ele tem alguns ângulos, ó lá, como vocês podem ver. Ele dá uma travada em alguns ângulos pra gente usar. Eu gosto de usar ele assim. Então tem esse Zelda Ocarina of Time. Eu não joguei muito ele no 3DS. Tô devendo jogar ele mais, né? Mas é que com a quantidade de jogos que estão lançando ultimamente, é muito difícil você conseguir jogar tudo. Olha o Zeldinha aí. O Zeldinha, né? O nosso Link. E o gráfico é bem legal, como vocês podem ver, é bem interessante. Quem sabe, né? No final do ano, ou até mesmo agora, nessa época de E3, né? Que a gente está da antiga E3, nova Summer Game Fest, né? A gente pode ver um anúncio desse remake, né? Desse jogo que é um jogo muito foda da época, hein? E aqui a gente está com Pokémon também. Esse é um jogo que eu joguei bastante, zerei aqui no 3DS, zerei duas vezes por sinal. Agora eu tava só, acho que explorando a questão da caverna. Vamos ver se a gente cai em alguma batalha. Mas eu acho que a gente não vai cair em nenhuma não. Inclusive, tô com a maioria dos Pokémon morto aqui, cara. Vamos dar uma olhada. Com a maioria deles desmaiado. Eu deveria estar farmando alguma coisa aqui. Mas então, esses são alguns jogos do console. O console traz mais uma biblioteca de jogo bem extensa. Tem alguns jogos que não funcionam nele, que são os de New 3DS, né? Que aí tem o segundo direcional aqui em cima. É um console diferente, um pouco mais de potência. Mas a maioria de todos os jogos funcionam nele. Então, é bem bacana. Se você quiser comprar hoje em dia, ele tá num preço, eu acho ainda que não é um preço tão acessível, né? Mas se conta em torno de 600 a R$ 1.000 aí, você consegue encontrar um desse. E eu acho que para quem gosta de alguns jogos das antigas, alguns ports que tiveram bastante porte para ele, né? De alguns jogos de 64, o próprio Mario 64 tem nesse console também. E é um console mais acessível, se você consegue fazer a parte daquele negocinho lá, né? Para você poder rodar alguns jogos mais baratos, digamos assim, é mais interessante você ter ele, porque você tem uma biblioteca bem grande de jogos para você jogar. E agora eu vou mostrar para vocês também a parte, deixar ele por enquanto aqui no cantinho, e vou mostrar a parte de carregador dele, né? A fonte de carregador dele. A minha já é bem antiguinha, mas a minha ainda é a original. Tem aqui a Nintendo do lado, ela vem aqui, é uma fontezinha simples, tá? E esse é o padrãozinho proprietário da Nintendo que ela utiliza para carregar ele aqui. O fone que eu estou utilizando nele é um fone da JBL, um fone P2 normal. Vou trazer aqui para vocês. É um fonezinho normal da JBL. Inclusive, esse fone é muito bom, tá? Quem quiser comprar para consoles que tem entrada P2 ainda, cara, esse fone é muito bom. É o que eu estou utilizando nos meus consoles com P2.
né? Quando eu não estou em casa ou não quero usar via Bluetooth, né? Que não tem a possibilidade, por exemplo, ele não tem a possibilidade do Bluetooth. Então eu utilizo esse fone. Então, vamos para as considerações finais. Então, finalizando o vídeo aqui para vocês, esse foi mais ou menos um review, né? Se vale a pena ou não ter um Nintendo 3DS em 2026. Cara, pra mim, vale. Se você tem interesse, né, em ter consoles antigos, até mesmo ter alguns games da franquia do Pokémon que só são lançados nele, né? Só foram lançados nele, não vieram para o Switch ainda, nem o Switch 1, nem o Switch 2. Então eu creio que vale muito a pena. Mas para quem é saudosista, se você quer um console mais barato, mas que rode tudo, não é o caminho dele. Ele é o caminho mais de quem gosta das franquias da Nintendo, gosta das franquias do Nintendo 64, que tem bastante porte para cá. Algumas outras franquias nasceram aqui, né? Então, ele é mais ou menos daquela época do PSP, PS Vita. Então, o concorrente direto dele era esses caras, né? O PSP e o PS Vita. Ele ganhou, né? Então, mais um motivo para você dar uma chance para ele. Ele foi descontinuado recentemente, tipo, alguns anos atrás só. Tem algumas funções nele que ainda funcionam até hoje em dia, referente à franquia Pokémon, porque, para quem não sabe, o Pokémon ele traz alguns monstrinhos desde a primeira geração. Então você consegue trazer desde do Fire Red, Leaf Green, de GBA até o Switch hoje em dia os mesmos monstrinhos. Só tem um trâmite para você passando de jogo para jogo. Você tem que ter alguns outros consoles. Mas, por exemplo, se você jogar o Pokémon X, igual eu joguei aqui, e quiser transferir os seus monstrinhos daqui pro Switch já, você consegue via Pokémon Bank. Então você consegue fazer a transferência dos monstrinhos que você jogou aqui pro seu console atual da Nintendo. E isso é uma parada muito bacana e é uma das motivações que fez eu comprar. Eu sou meio fã demais da franquia Pokémon, então na época eu comprei ele antes de ter Switch, antes de ter esses consoles, eu comprei ele mais para poder trazer os meus Pokémons das antigas gerações para cá e jogar com esse para poder futuramente, quando eu comprasse meu Switch, levar meus monstrinhos para lá. Então, para quem gostou de algumas coisas que eu falei, gostou do que viu quando eu mostrei o console, se você achar num preço bacana, vale muito a pena. Tem a parte que nem eu falei para vocês, a questão de você conseguir fazer o seu jeitinho para rodar a maioria dos jogos aqui sem pagar nada. Então, é mais um dos motivos que ele vale pra gente aqui, tendo em vista que videogame aqui no Brasil é muito caro e os games, né, dele não são muito fáceis de achar. Em questão de preço também, você vai ver, por exemplo, um Pokémon hoje em dia, esse daqui vendeu bastante, então você consegue achar ainda no mercado, cinza, né, mas você consegue ainda achar e o preço não é tão caro, mas tem jogos que você encontra aí que são R$ 600, entendeu? Mais caro que um jogo novo hoje em dia. Então, tem que ver o que você quer utilizar, para que você quer utilizar. Se for para jogar, ele é um ótimo console para jogar no dia a dia, para levar no bolso. Ele cabe em algumas calças, né, no bolso. É fácil de levar. Você queria pegar com aquela case, é fácil de transportar ele também. Então, para um console portátil e que você vai distrair em alguma viagem ou que nem eu falei, às vezes vai no médico, alguma consulta, alguma coisa, ele vale muito a pena. Então, eu fico por aqui, até a próxima, valeu! Quem puder, deixa o like, compartilha o vídeo aí, que dá uma força pra caramba pra gente, beleza? Obrigadão e até mais!